Olá, galerinha massa! Estamos começando a nossa terceira aula da websérie Descomplicando o Excel com o professor Railson Moreno. E aí, gostou das aulas anteriores? Ainda não assistiu? Acessa o cardzinho aí em cima que você vai poder assistir as 2 aulas anteriores que servem de base para a gente entender tudo que a gente está conversando sobre o Excel. E aí, preparados para mais fórmulas? Então, vem comigo. A situação é a seguinte: eu tenho uma tabela. De um lado eu tenho algumas questões que serão respondidas, as respostas e aqui o resultado. O que é que eu quero fazer? Eu quero analisar as respostas em tempo real que o meu aluno ou que os meus funcionários vão dar para essa pesquisa. Então, eu vou utilizar a função SE. Eu costumo chamar essa função de se. Por quê? Porque o se ele vai me dar uma condição e é exatamente o que essa função faz. Então, eu vou utilizar essa função quando eu quiser dar uma condição para algum resultado. Então, sinal de igualdade, digito a função SE, função se, porque eu darei uma condição, abro parênteses. Agora eu vou fazer referência com o resultado. Então eu estou dizendo que se a resposta que tiver aqui for igual à quantidade de lados de um quadrado, que é 4, ponto e vírgula, deve aparecer a palavra, abri aspas, verdadeiro, fechei aspas. Caso não apareça o 4, deverá aparecer a palavra falso. Fecho aspas, fecho parênteses. Então, quando eu der Enter, apareceu a palavra falso. Por quê? Porque eu não tenho nenhum resultado aqui. Qualquer número que eu digitar que não for o número 4, vai aparecer a palavrinha falso. Agora, se eu digitar o número 4, o meu resultado será verdadeiro. Vamos para mais uma? De um lado eu tenho os vértices de um cubo. Então, vamos fazer a função. Se, abro parênteses, a minha resposta for igual à quantidade de vértices de um cubo, que é 8, deverá aparecer verdadeiro. Caso contrário, falso. Lembre de sempre separar com ponto e vírgula. Então, se for 7,9, falso. Se for 8,1, falso. Só aparecerá verdadeiro se for exatamente o 8. Agora, vamos para os estados brasileiros. Vem comigo. Função se. Se a minha resposta, aqui célula da resposta, for igual a 27 unidades federativas, 26 estados mais o Distrito Federal, deverá ser verdadeiro. Caso contrário, deverá ser falso. Fecho parênteses e aqui está falso, porque não tem nenhuma resposta. Coloquei 27, verdadeiro. Agora, nós vamos utilizar uma outra função chamada função SES, ou função SIS. Qual a diferença? A diferença é que a função SIS você pode agregar mais de uma condição para aquele resultado. Como assim, professor? Veja a seguinte situação. Eu tenho uma média final de 3 alunos. Eu quero saber se eles estão aprovados ou reprovados. Para isso, eu tenho um valor de referência que é a média 7. Então, eu devo colocar igual, função SES, função SIS, se essa nota final for igual a 7, o meu aluno, olha só as aspas, está aprovado. Essa é a primeira condição, certo? Segunda condição, se essa nota, clico novamente na nota, for, ó o sinalzinho de maior que, se essa nota for maior que 7, ponto e vírgula,
esse aluno também está aprovado. Última condição. Se essa nota, clico novamente, célula B9, se essa nota for inferior a 7, esse aluno estará reprovado. Fecho as aspas, fecho parênteses. E aí, qual será o resultado do Pedro? Reprovado, porque a nota do Pedro foi inferior a 7. Vamos ver com o João? Igual, função cis, célula onde está a nota, condição, se essa nota for igual a 7, o valor será aprovado. Célula novamente, se essa célula for maior do que 7, condição, aprovado. Última condição, clico na nota, se for inferior a 7, ele estará reprovado. Só de olho, será que ele está aprovado ou não? Muito bem, parabéns, João, você foi aprovado. Último aluno, Antônio. Função SES, abro parênteses, célula da nota do Antônio, primeira condição, sinal de igualdade. Se for igual a 7, ponto e vírgula, abro aspas, o meu aluno ele estará aprovado. Fecho aspas, ponto e vírgula. Segunda condição, se esta nota for maior que 7, ponto e vírgula, este aluno também estará aprovado. Fecho aspas. Terceira condição, se essa nota ela for inferior a 7, esse meu aluno ele estará reprovado. Fecho aspas, fecho parênteses. Vamos ver? Muito bem, Antônio foi um aluno que se deu bem também, ele foi aprovado. Então lembre, se você quiser dar apenas uma condição obedecendo verdadeiro ou falso, certo ou errado, você pode usar a função SE. Agora, se você quer dar mais de uma condição para aquele número, se aquela resposta pode ter mais de um resultado, você deve utilizar a função SES. Vamos para mais duas funções que a gente vai aprender hoje. São as funções maior e menor, que é diferente da aula anterior que nós vimos a máxima e a mínima. Por que é diferente? Aqui, na função maior e menor, você vai classificar os resultados em primeiro, segundo, terceiro e até a quantidade de dados que você vai ter. Então vamos primeiro calcular a pontuação desses competidores. Eu quero no primeiro lugar, sinal de igual, saber qual foi a maior nota, abro parênteses. A matriz, qual é a minha matriz? O total de pontuações. Aqui está o meu total de pontuações. Ponto e vírgula, eu tenho que selecionar o intervalo de pontuações. Agora eu quero saber qual é a colocação. A minha colocação é o primeiro. Então, eu quero o primeiro lugar. Coloco o número 1. Fecho parênteses. E o primeiro lugar foi aquele que obteve a nota 930,2. Vamos para o segundo lugar? O cálculo é o mesmo. Igual, maior, abro parênteses, desse intervalo de resultados, ponto e vírgula, eu quero o segundo maior. Fecho parênteses, 895. E o meu terceiro lugar, sinal de igual, maior, abro parênteses, seleciono o intervalo de pontuações, ponto e vírgula, e número 3, que faz referência ao terceiro lugar. Fecho parênteses, e aqui eu vou ter as 3 melhores pontuações de todas essas pontuações aqui. Agora, tio Railson, eu quero o menor tempo, claro que aqui a gente está conseguindo ver já de olho, mas eu quero calcular o menor tempo
desses atletas aqui. Então, eu vou utilizar sinal de igual, a função menor, abro parênteses, seleciono a matriz, que é o intervalo de tempos, ponto e vírgula, eu quero o menor tempo, então eu quero o primeiro menor tempo. Fecho parênteses, e o menor tempo foi 1 minuto e 99 segundos. Se eu quisesse o segundo menor, sinal de igual, menor, abro parênteses, seleciono o intervalo de informações, ponto e vírgula, número 2, segundo menor tempo. Fecho parênteses, o segundo menor tempo foi 2 minutos e 13. E aí, galerinha? Deu para entender? Baixe a planilha de exercícios, pratique o Excel e até a próxima aula. Valeu!